Mas o que eu quero, na verdade, é entender, né, tempos de obtenção da fibra muscular ao invés de colocar peso no equipamento. Eu também tenho métodos que são empregados para otimizar o tempo dos meus alunos ao longo da sessão de personal. Então, por exemplo, né, quando eu pego lá um bisérie, eu estou tentando otimizar o tempo. Eu, por exemplo, treino com bisérie agrupado. Né, tem gente que faz o bisérie combinado, existe um processo pedagógico para isso, mas aí é que está. Esse processo pedagógico você não encontra no livro, porque não existe falando assim, olha, esse é o certo, esse é o errado. Muito pelo contrário. Né? Então, uma forma que a gente tem de tentar colocar isso na prática de uma forma adequada. Beleza? Vamos lá. Você tem também um método que permite, né, alguém até comentou, né, o professor não está citado aqui, mas o Sardinha criou um método 0.0, eu acredito que seja igual, parecido com o pico de contração. É um método que também vai aumentar, tem a sua validade, beleza? É prática principalmente, é um método que aumenta ali o tempo de obtenção da fibra muscular e consequentemente você acaba gerando resultados, né, ou maiores resultados em tese, você geraria maiores resultados para a hipertrofia muscular, por exemplo. Beleza? Métodos que permitem aumento da intensidade de treino, né, que são métodos que vão, como por exemplo o método cluster, que pode ser utilizado para quem trabalha, né, treina em alta performance. E quando eu falo alta performance, galera, né, eu não estou falando simplesmente no atleta de rendimento, isso aqui é um entendimento muito básico. Né, vamos seguir. Ó, professor, deixa a definição de termos para a gente seguir. O que acha melhor? Vamos focar no objetivo do curso. Carlos, cara, eu vou falar aquilo que eu acho que eu devo falar, meu. Desculpa aí, mas a aula é minha e eu vou falar aquilo que eu acho que o aluno que está aqui precisa entender. Beleza? Fica de boa, fica tranquilo, cara. Se você curtir, vai ser um prazer ter você comigo. Se você não curtir, infelizmente, não posso fazer nada. Não posso alterar a aula de todos frente ao desejo de um. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Quando a gente pensa também, né, no método cluster, por exemplo, é um método que foi colocado para potência muscular. Então, os primeiros estudos que a gente tem na literatura são estudos que são provenientes, né, do treinamento de velocidade, do treinamento de potência e assim por diante. E o treinamento de potência e o treinamento de velocidade, né, normalmente eles eram feitos para indivíduos que tinham níveis de aptidão física maiores ou que eram relacionados com o esporte de rendimento. Então, olha só, vamos pensar no seguinte. Quando você emprega o método cluster, você pode trabalhar com alguém que seja voltado aí, seja direcionado para o alto rendimento. Agora, não significa, isso eu quero que você entenda muito bem, não significa de fato, tá? Não significa de fato que quando você utiliza o método cluster, você precisa ter nas suas mãos um atleta de rendimento. Você pode ter um aluno que está treinando com você há 3 anos, por exemplo, e você queira aumentar, você queira potencializar, né, o treinamento desse aluno. E aí você quer variar os métodos. O Rodrigo fez uma pergunta bem interessante aqui. Quando que eu vario os métodos de treino? Tem métodos de treino que você pode colocar em microciclos específicos dentro do microciclo de choque, por exemplo. E tem métodos de treinamento que você pode fazer a cada mês, a cada 2 meses. Né? Eu, por exemplo, variava métodos de treinamento a cada mesociclo, considerando mesociclos períodos de 30 a 40 dias, por exemplo. Beleza? Então, a cada 30 a 40 dias é um mesociclo. Eu variava a cada 2 mesos. Tinha outros alunos que eu variava a cada 1 mês. E tinha outros alunos que eu não... Né, o treino base era o mesmo. Só que em alguns microciclos específicos, mais especificamente aqueles microciclos chamados de microciclo de choque, né, eu acabo colocando o microciclo, colocando ali os métodos de treinamento mais
mais adequados, beleza? Muito legal, galera. Vamos continuar aqui, beleza? Vamos continuar aqui do jeito que eu quero. Então, olha só. Além disso, nós temos os métodos que aumentam a sobrecarga sobre a musculatura, como por exemplo o drop série. O drop série é um método que aumenta a sobrecarga sobre a musculatura. E aí, qual que é a vantagem que eu tenho, de aumentar a sobrecarga sobre a musculatura? Eu aumento, por exemplo, o estresse metabólico. Aumentando o estresse metabólico, eu posso aumentar com certeza ali a questão da hipertrofia e tudo mais, como a gente vai discutir daqui a pouco. Então, não é só o método que faz diferença, mas sim o método quando colocado no momento e na fase ideal ao longo do programa de treinamento, beleza? E sim o método quando colocado no momento e na fase ideal ao longo do programa de treinamento. Beleza? Muito bem. E eu costumo dizer que o treinamento de força é que nem um jogo de xadrez, né? Cuidado para você não perder e manipule as peças adequadamente, que você consegue induzir aí o checkmate dentro do no seu programa de treino. E quando a gente fala de treinamento de força e de métodos, a gente tem métodos que são mais relacionados com volume, e você tem métodos que normalmente são empregados para aumentar o gasto energético da sessão de treinamento, por exemplo. Beleza? Você tem métodos que são empregados para o desenvolvimento para aumentar o volume muscular, e você tem métodos que são empregados para que você possa ter ali ou potencializar o gasto energético, e portanto são mais indicados para você durante a fase de pull, de cutting e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar falando agora métodos relacionados, por exemplo, à constituição de tecido muscular, a maior produção possível de tecido muscular. Existe uma lógica dentro do treinamento de força que é a seguinte, primeiro eu vou trabalhar primeiramente eu trabalho ganhando a maior quantidade possível de massa muscular, aquela quantidade de massa muscular que a maior quantidade possível de tecido magro, e posteriormente eu vou trabalhar com a definição muscular. Agora, quando eu falo em constituir a maior quantidade possível de tecido magro, eu preciso entender o que gera e o que está relacionado com a hipertrofia muscular. E quando eu falo de hipertrofia muscular, galera, a hipertrofia ela responde a vários parâmetros. A hipertrofia ela responde a parâmetros metabólicos, a hipertrofia responde a parâmetros mecânicos, a hipertrofia responde a parâmetros hormonais, ou seja, eu tenho várias variáveis que estão induzidas aí ao longo para poder induzir a hipertrofia muscular. Existem vários fatores, e cada dia, não vou dizer cada dia, mas cada semana que passa, eu vou descobrindo novos parâmetros a serem empregados para o desenvolvimento da hipertrofia muscular e assim por diante. Novas proteínas que são mediadoras da hipertrofia muscular. Beleza? Agora, vamos entender um negócio aqui, base. Imagina o seguinte, imagina que isso daqui, a hipertrofia ela começa aqui dentro, desse negócio que eu vou chamar de célula, beleza? Nós temos um tipo de célula, um núcleo bem organizado, chamado de célula eucarionte. E, portanto, a nossa célula é essa daqui, bonitona, como você está vendo aqui. Beleza? E daqui a pouco a gente vai fazer uma relação entre a célula, beleza? O método, a hipertrofia e a periodização. Mas acompanha a minha linha de raciocínio. Beleza? Então, vamos lá. Você tem lá um núcleo da célula, e aí dentro do núcleo da célula você tem um DNA, beleza? Cada um tem um DNA, eu tenho o DNA, você tem o DNA, esse DNA é uma sequência de letras, que você está vendo aqui, T de timina, A de adenina, G de guanina e C de citosina, beleza? Então você tem lá um DNA, esse DNA, ele
controla o que a gente chama de turnover proteico. O que é o turnover proteico? É o quanto de proteína você constitui num dia e o quanto de proteína você degrada nesse mesmo dia. E aí olha só que doido. Se eu produzo mais proteína do que degrado, se eu produzo mais proteína do que eu degrado, eu tenho hipertrofia muscular. Se eu degrado mais do que produzo, eu tenho hipotrofia muscular e, portanto, eu tenho um ambiente mais catabólico. Beleza? E se eu tenho a produção e a degradação equilibradas entre elas, portanto, eu tenho ali eu tenho uma manutenção da massa magra, por exemplo. Beleza? Muito bem. Agora, o que define isso? Né? O DNA. O DNA, ele não vai controlar, né, a síntese de proteínas diretamente. Ele tem um mensageiro dele, que a gente chama de RNA. Na verdade, ele vai transcrever uma mensagem a partir de um RNA de transcrição. Esse RNA ele vai sofrer um processo de maturação biológica e o RNA mensageiro, por sua vez, ele vai ser transportado por uma estrutura chamada de Voltes. Essa estrutura chamada de Voltes, ela vai transportar o RNA até o citoplasma e lá no citoplasma ela vai ser lida por uma outra estrutura chamada de ribossomos, fazendo a tradução. Vamos entender um negócio aqui. Presta bastante atenção aqui, olha só. Vamos entender um negócio aqui. Imagina que você tem, né, essa latinha de água tônica aqui. E aí, essa latinha, ela tem um código de barras que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um código de barras. Isso aqui é um código de barras. Esse código de barras que você está vendo aqui, para você não representa nada além de uma sequência ilógica de números. Agora, se eu passar isso daqui na máquina de supermercado, ela vai traduzir o sinal que está aqui dentro em um preço. A mesma coisa acontece com o RNA mensageiro e com o DNA. Olha só que louco. Né? O DNA produz um RNA mensageiro que tem um código embutido. Só que esse código ele só consegue ser traduzido, ele só consegue ser traduzido em síntese de proteínas a partir de uma organela chamada de ribossomos. Portanto, é extremamente importante que a gente tenha ali o trabalho dos ribossomos. Beleza? Muito bem. E aí a gente começa a entender então que existem vários fatores que fazem a mediação desse negócio. Esses fatores, na grande maioria, envolvem uma proteína chamada de mTOR, que é a proteína alvo da rapamicina em mamíferos. Já é o nome maluco que deram para esse negócio aqui. E essa mTOR vai ter várias atuações em que ela vai tentar aumentar a tradução desse sinal. Então, olha só. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: como a gente pode fazer para aumentar o processo de tradução ribossômica? Como que eu posso fazer para aumentar o processo de tradução ribossomal? Como que a atividade dos ribossomos intramoleculares, intracelulares podem ser aumentada? E olha só, existe uma forma de você definir isso a partir do treinamento de força. Então, o principal objetivo é como que eu periodizo, olha só a viagem que eu estou fazendo aqui agora, como que eu periodizo o treinamento de força para poder, né, de certa forma, como que eu faço a periodização do treinamento de força para que eu possa manipular o processo de tradução ribossômica, que muitas vezes vai passar por essa tal de mTOR que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? A mTOR, ela vai aumentar o processo de tradução do sinal. Então a pergunta é: como que eu manipulo o método de treinamento de força para aumentar o processo, a atividade da mTOR e, consequentemente, aumentar o processo de tradução do ribossomos do RNA mensageiro para que a gente possa produzir mais massa magra? Beleza? Essa é a viagem que o termo conceitual que eu discuti no começo da aula é importante para que a gente possa chegar na conclusão do porquê que eu estou empregando esse método aqui e porquê que eu estou empregando esse método lá. Beleza? Muito bem.
E aí o Vitor fez uma pergunta aqui, ó, professor, mas se eu tenho um número de repetições X, que é programado para aquela sessão de treinamento de acordo com o meu meso, como encaixar um método no qual o número de repetições em uma série de 3, uma série é 3 vezes, como drop série, não estaria extrapolando o número de séries de um método de 60%? Vitor, a sua pergunta é muito legal e muito prudente. Realmente, a gente controla os mesos de acordo com o número de repetições, por exemplo. E aí, quando a gente coloca um método, né, que vai aumentar esse número de repetições, ou que vai promover o aumento do número de repetições, a gente foge do objetivo daquele meso. Mas, normalmente, a avaliação dos métodos, quando você tem um método novo de treinamento, você também o quantifica ou por número de passagens ou por número de séries. E aí você coloca no mesmo critério que você teve ao longo do programa de periodização. Beleza? Top. Muito bem. Vamos continuar aqui o negócio. Vamos continuar a bagaça. Não, galera, não tem certificado. Porra, os caras testam minha paciência, cara. Um quer me ensinar a dar aula, o outro quer o certificado. Aprende a porra do conceito, cacete. Equilíbrio é tudo na vida. Eu sou uma pessoa, né? Bom humor é tudo. Então vamos lá, galera. A pergunta é: como é que eu consigo fazer para aumentar a quantidade de ribossomos atuantes e, portanto, como que eu faço para aumentar a concentração, né, de proteínas que vão ser constituídas e, portanto, melhorar o processo de hipertrofia muscular? Beleza? A pergunta é: na prática, como que eu consigo fazer para poder melhorar todo esse processo aqui e potencializar a hipertrofia muscular? O que isso representa na prática da musculação? O que isso de fato representa na prática da musculação? Então vamos lá. Presta atenção, presta muita atenção. Vou trazer aqui para você agora, né, um estudo que foi publicado na Medicine Science, que é o jornal, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte. E, né, eles observaram o ganho de força muscular com treinamento de baixo, moderado e elevado volume. Como que eles consideram esses treinamentos, né, baixo, moderado e elevado volume? A partir do número de séries. Então você tem lá, né, uma série, 3 séries e 5 séries respectivamente. Os sujeitos foram submetidos a 3 treinos por semana durante 8 semanas, envolvendo séries de 8 a 12 repetições. Beleza? Com uma cadência de movimento ali de 1 segundo para concêntrico e 2 segundos para excêntrico, por volta de 3 segundos por repetição. E olha só que interessante, quando foi observada a questão da hipertrofia muscular, parece que existe um conceito de dose-resposta. Né? O que significa esse conceito de dose-resposta? O conceito de dose-resposta, ele significa que quanto mais eu tenho de dose, mais eu tenho de resposta. E, portanto, voltando ao objetivo primário do estudo, eu consigo observar que quem faz o treinamento com 5 séries tem mais hipertrofia do que quem faz com 3 e tem mais hipertrofia do que quem faz com 1 série. Beleza? Além do mais, eu tenho uma outra revisão sistemática, uma meta-análise mostrando que treinamentos que são colocados com séries múltiplas têm maior capacidade de indução de hipertrofia muscular do que treinamento que são realizados, o treinamento que é realizado com séries simples. Beleza? Continuando nessa linha e nessa perspectiva, esse outro estudo publicado pelo Ratames, pelo Schonfeld, comparou a frequência de treino de um dia na semana, utilizando o que a gente chama de rotina split, com 3 dias na semana, utilizando a rotina full body. Beleza? E aí olha só que interessante. Rotina split, múltiplos exercícios para músculos específicos. Então a gente tinha lá 2 a 3 grupos musculares sendo trabalhados por sessão de treinamento, beleza? E a gente tinha vários exercícios para esse mesmo grupamento muscular. E na rotina full body era somente um exercício por grupamento muscular e todos os grupamentos musculares eram trabalhados por sessão de treino. E olha só que interessante que aconteceu, né, que foi o controle de ingestão de carboidratos e tudo mais. A hipertrofia pós-programa de treinamento, ela foi
igual, ela foi idêntica à hipertrofia que você teve tanto na rotina full body quanto na rotina split. Né? A mesma coisa aqui, ó, nos extensores de cotovelo, aqui nos flexores de cotovelo, aqui no vasto lateral. Ou seja, parece que eu estou convergindo para dizer para você que a hipertrofia muscular, ela responde, por exemplo, ao estresse metabólico. Ela responde ao tempo sob tensão, ela responde à carga, ela responde ao volume, ela responde a uma série de parâmetros. E o método e a avaliação dos métodos, aí você vai ver, quando que eu coloco um método, por exemplo, para reabilitação? Como que eu faço com o método, por exemplo, booking? Como que eu faço um método para otimizar o tempo, né, e poder ter ali, na mesma sessão, por exemplo, um aeróbico para poder aumentar o processo de emagrecimento? Existem formas de manipular, eu vou dizer isso no final da aula, antes que alguém me torne a paciência. Beleza? Então vamos continuar. Agora, além da questão da hipertrofia muscular, você tem a questão da força. Então, além de ambos os grupos terem desenvolvido o mesmo nível de hipertrofia, quem treinou 3 vezes por semana no full body e quem treinou 3 vezes por semana na rotina split, com mais exercícios dentro da sessão para a mesma musculatura, o nível de força máxima que foi adquirido foi idêntico também, tanto no grupo de rotina split como no grupo de rotina full body. Beleza? Tanto para o exercício de supino como para o exercício de agachamento, que são os dois métodos aí, os dois exercícios mais utilizados para que a gente possa ter, né, as comparações dentro do mundo científico. E para complementar essa história toda, né, eu tenho aqui um estudo do professor Brad Schoenfeld mostrando, comparando o treinamento de baixa carga, de 25 a 35 repetições, com o treinamento de alta carga, de 8 a 12 repetições máximas. E aí, ele dizendo assim, ó, será que o volume de fato vai influenciar nisso daí? Né, 8 a 12 ou 25 a 30? Agora, presta bastante atenção. Nesse estudo aqui, as cargas são equalizadas. Né? As cargas são equalizadas. O que significa carga equalizada? Quem fez 8 a 12 repetições máximas levantou o mesmo peso total na sessão de treino como quem fez de 25 a 35 repetições. E quando as cargas são equalizadas, independente do número de repetições, você tem a mesma hipertrofia muscular para bíceps braquial, a mesma hipertrofia muscular para tríceps braquial, a mesma hipertrofia muscular para quadríceps, e você tem agora uma diferença neuromuscular que está diretamente relacionada com a fisiologia do esforço. Olha só, você tem lá o ganho de carga máxima foi maior, o ganho de 1 RM de força máxima foi maior no grupo que trabalhou com 8 a 12 repetições, por uma questão de recrutamento neuromuscular. Né? E você tem o ganho de resistência de força sendo maior no grupo que fez com 25 a 35 repetições máximas. Ou seja, né, as adaptações são neuromusculares são específicas, as adaptações morfológicas e estruturais de musculatura, elas são diferentes. E aí eu já vou, vamos pegar aqui uma receita prática do negócio. Se eu estou trabalhando com o método cluster, por exemplo, que dá ênfase em trabalhar ali com 4, 5, 6 repetições máximas, no método cluster, é um método mais direcionado para o ganho neuromuscular e, consequentemente, mais direcionado ali para que você possa ter ganho de força máxima. Não faz tanto sentido colocar um método cluster em um período da planilha de periodização onde eu vou ter, por exemplo, uma ênfase para hipertrofia muscular. Você vai falar, professor, mas o que é o método cluster? Vamos ver. Olha só. Imagina o seguinte, esse método cluster, ele foi um método que foi colocado, dentro ele foi idealizado primeiramente pela questão do treinamento de potência do LPO, do levantamento de peso olímpico. E o método cluster, ele preconiza que você tenha pequenos períodos de recuperação intrasérie. Então, dentro daquela série,
né, você tem pequenos períodos de recuperação. E aí você tem os períodos que variam de 15 a 30 segundos para que você possa aumentar a carga que seja colocada aí no equipamento. Como assim, professor? Deixa eu te explicar, olha só. Imagina que eu tenho lá no método tradicional 4 séries de 12 repetições máximas no supino com rest pause de 90 segundos, beleza? No modelo, no método cluster, o que isso significa? Que essas 4 séries elas serão feitas com 6 repetições, mais 30 segundos de intervalo de recuperação, mais 6 repetições. E aí, depois disso, você vai ter um rest pause de 60 segundos. Então, você está tendo aqui cerca de 90 segundos, né, de intervalo dentro da sessão. Olha só, entre as séries. Ao longo das séries. Então, olha só, você tem lá um índice de creatina, um conteúdo de creatina fosfato intramuscular. Vamos entender fisiologicamente como que isso daqui funciona, beleza? Você tem lá creatina fosfato. E aí você tem uma enzima chamada de creatina quinase. Essa creatina fosfato ela é responsável por produzir uma quantidade muito rápida de energia. E, portanto, ela é envolvida ali com exercícios que vão até 8, 6, 4 repetições máximas. Aqui eu coloquei o exemplo de 12, que ela também tem uma interferência. Então pega a creatina fosfato, ela vai ser degradada pela creatina quinase em creatina mais fosfato inorgânico, com a liberação de energia. Essa energia é suficiente para você ressintetizar o ADP em ATP e, portanto, continuar fazendo o exercício. Moral da história: se sem o método cluster eu conseguia fazer 12 repetições de 100 quilos, com o método cluster eu consigo fazer 6 repetições de 110 quilos, e aí eu tenho normalmente 5 a 10% de acréscimo de carga, né? 5% para membros superiores, 10% para membros superiores, descanso 30 segundos e aí eu faço mais 6 repetições. Diferente do método rest pause. No método rest pause eu vou fazer um número de repetições, dar um intervalo e vou fazer o restante das repetições da série até a falha concêntrica. Então existem pequenas diferenças conceituais entre o rest pause e o cluster, por exemplo. No cluster, você vai conseguir aumentar a carga. Então, se eu trabalho com 100 quilos para agachamento, por exemplo, eu vou conseguir colocar 110 quilos, porque agora eu tenho um intervalo de recuperação na metade da série. Eu tenho 2 blocos de 6 repetições, por exemplo. Beleza? E aí eu consigo aumentar, potencializar a carga. Eu normalmente utilizo o método cluster para que você possa desenvolver força máxima. Então, se você pegar uma planilha de periodização, quando você estiver periodizando o treinamento de força máxima, é legal você colocar o método cluster, mas quando você estiver trabalhando com hipertrofia muscular, talvez não seja o melhor método, apesar de que ele também induz hipertrofia. Porque levantar a latinha induz hipertrofia, porque eu tenho tensão muscular, estresse metabólico, produção de hormônio, uma série de variáveis que são diretamente colocadas e relacionadas com a hipertrofia muscular. Beleza? Então, galera, mas o método cluster, por ter sido originalmente criado no treino de potência, eu posso utilizá-lo para a capacidade física mais próxima da potência que tem dentro da força, que é a força máxima. E aí a gente começa a entender um pouco do fantástico universo que existe de periodização do método de treinamento de força. Beleza? Muito bem. Vamos continuar essa bagaça aqui. E aí você pode falar assim: poxa, professor, né? Mas e se eu quiser trabalhar, por exemplo, com a hipertrofia muscular? Eu quero desenvolver ali a hipertrofia muscular, eu quero aumentar, né, a carga que é colocada no equipamento e assim por diante. Então, olha só, se você quer desenvolver hipertrofia muscular, existem outros métodos que vão potencializar, como, por exemplo, o FST7, que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não tem, né, o FST7 não tem o alongamento como as pessoas
como as pessoas acreditam que tem, né? O FST7 ele foi um princípio de treinamento criado por um treinador de fisiculturismo chamado de Henry Reinbold. E o Henry Reinbold, né, trabalhou com vários clientes que foram ali, né, campeões ou, né, que tiveram excelentes colocações no Mr. Olympia. E o Henry Reinbold criou esse método chamado FST7 que, de fato, né, que não tem absolutamente nada a ver com você ficar alongando entre as séries. Nada mais é do que um método que, no último exercício da sessão de treino colocado para um determinado grupamento muscular, você vai potencializar o volume a partir do aumento do número de séries. Beleza? Alongando a fáscia de dentro para fora. Porque de certa forma você aumenta o pump muscular e consequentemente você teria maior estresse metabólico na musculatura e consequentemente, segundo o Henry Reinbold, você aumentaria esse alongamento da fáscia e por isso que ele leva esse nome de Fascial Stretching Training. Mas não significa que eu tenho que ficar alongando após as séries de treinamento, galera. Né? Alguém inventou isso e a galera acabou acreditando em 98% dos profissionais de educação física, quando aplicam o método FST7, acham que tem que ficar ali alongando a musculatura, beleza? Então olha só, né? Tem um método que eu gosto bastante também, que é o método GVT, que é o German Volume Training, criado na década de 70 por fisiculturistas alemães, beleza? Em que ele preconiza que você faça 10 séries de 10 repetições com uma carga equivalente a 20 repetições máximas ou 60% da 1RM com intervalo rígido de 60 segundos, beleza? Então você calcula ou estima 1RM bonitinho, calcula ou estima os 60% dessa 1RM, faz 10 séries de 10 repetições, beleza? Com essa carga envolvendo 60 segundos de recuperação. Beleza? Ah, professor, a sobrecarga está muito alta. Aumenta para 90 segundos. Ah, professor, a sobrecarga está muito baixa. Aumenta de 60% para 70% da carga máxima. E, portanto, você vai acabar manipulando, beleza? Você vai acabar manipulando qual que é as respostas que você tem relacionadas a isso. Beleza? Muito bem. E você pode me perguntar assim: poxa, professor, mas e se eu equalizar as cargas do método de treinamento de força? Porque olha, eu estou até agora falando para você o seguinte: método potencializa volume. Então, né, se eu tenho um método de treinamento é porque eu estou potencializando o volume. Mas e se eu equalizar o volume? O método faz diferença? Foi isso que esses pesquisadores aqui, né, foram estudar em um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology. Olha só que interessante, eles compararam o método piramidal com o drop sérico tradicional para ganho de força em massa muscular. E como que eles fizeram isso? Ao longo de 12 semanas, eles treinaram uma perna, olha que louco, uma perna era colocada no modelo tradicional de múltiplas séries e a outra perna era treinada ou no piramidal ou no drop série, porque assim você teria volume equalizado. Tudo que eu fiz para uma perna, eu fiz para outra perna. E se o volume está equalizado, eu vou observar de fato qual que foi a interferência do método sobre o ganho de força e sobre o ganho de hipertrofia muscular. Esse foi o método que foi colocado no estudo aqui. Beleza? Vamos dar esse estudo lá no grupo do Telegram. E olha só que interessante, então, que a gente observa. O volume de treinamento, ele foi equalizado nos 3 métodos: tradicional, piramidal e drop série. E aí quando você observa aqui, ó, o ganho nessa parte de cima, o gráfico A, ele reproduz o ganho de força máxima. Quando você observa o ganho de força máxima entre o tradicional, piramidal e o drop série, o ganho de força máxima foi exatamente o mesmo nos 3 métodos. Olha só o comportamento que a gente tem da barrinha branca com a barrinha cinza e com a barrinha preta, sendo que cada barrinha dessa daqui representa um indivíduo. E agora, quando foi observada a hipertrofia muscular, ela também foi a mesma.
Ou seja, os métodos quando tem cargas equalizadas, né? Os métodos quando tem cargas equalizadas, você de certa forma tem ali uma resposta similar. Entretanto, os métodos não foram feitos para terem cargas equalizadas. Isso aqui simplesmente foi um delineamento metodológico para tentar entender se era o método ou se era a carga aumentada pelo método que faria com que eu tivesse ali, né, que faria com que eu tivesse ali uma resposta maior. Beleza? A Áurea está perguntando aqui, ó, professor, se eu aumentar a pausa do GVT, eu não vou descaracterizar o método? Com certeza, galera. Então, se você quiser trabalhar no GVT, esse é o intervalo. Agora, né, ou você, se for trabalhar um GVT lá no Smith, no agachamento, é legal que você tenha aquelas barras de proteção, ou que você tenha alguém dando suporte à pessoa. A mesma coisa se você for trabalhar num supino. Agora, se a pessoa estiver treinando sozinha, né, e ela tiver um perigo muito grande de ter falha concêntrica, aí talvez tenha que aumentar o intervalo e fazer um GVT modificado aí. Agora, GVT método por método é 10 de 10 com 60 segundos e com essa carga aqui, beleza? Qualquer alteração que você fizer disso, você desconfigura o método, assim como quando você coloca alongamento entre as séries no FST7, você está descaracterizando o método FST7, que não tem absolutamente nada a ver com a questão do FST7 de fato, beleza? Né? Outro método que eu gostava bastante, né, eu trabalhei muito no esporte, dentro do esporte, a gente tem muita lesão de aparelho locomotor, né? E aí tinha uma questão que era assim, como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso fazer para desenvolver a força muscular e também, né, desenvolver ali o processo de reabilitação com uma carga alta nesse pessoal que teve, por exemplo, lesão de ligamento cruzado anterior, ou que passou por algum tipo de cirurgia, né, ou que não pode ser colocado ali de forma adequada. E aí olha só que interessante, o método que eu utilizava para isso era o método super lento. O método super lento, ao contrário dos outros métodos, ele não pode, que eu apresentei para vocês, né, ao contrário principalmente do GVT, ele não aumenta a carga, ele vai aumentar o tempo sob tensão da fibra muscular. E aí, por exemplo, eu tenho lá, né, 18 segundos por repetição, sendo 9 segundos na fase concêntrica, 9 na fase excêntrica. É muito chato, já aviso que é muito chato, só que ele tem excelentes resultados. Então, quando eu tenho um aluno, beleza, que eu não posso chutar na carga, quando eu tenho um aluno que eu não posso chutar na carga, mas que eu quero ter o desenvolvimento, né, ali eu quero ter o desenvolvimento da hipertrofia, do estresse metabólico e assim por diante, aí eu posso utilizar o tal do método super lento, beleza? E olha só, eu trouxe para vocês aqui um artigo publicado pelo Tanimoto, né, no Journal of Applied Physiology, e esse artigo investigou os efeitos agudos e crônicos de 3 diferentes modelos de treinamento, né, de força. Baixa intensidade com baixa velocidade, 3 segundos para excêntrica e 3 para concêntrica. Alta intensidade com velocidade normal e baixa intensidade com velocidade normal, beleza? O nosso foco está em analisar esse LST aqui, ó, que é o treino com baixa velocidade e baixa carga, beleza? E quando a gente avalia, vamos pegar aqui, ó, quando a gente avalia a produção de lactato, ela foi maior no grupo que fez com baixa carga e baixa velocidade, beleza? E existe na literatura científica, acredite você ou não, existe uma relação que foi colocada em um artigo científico entre a concentração sanguínea de lactato e a resposta metabólica propícia, favorável à hipertrofia muscular. Eu não estou dizendo com isso que se tem lactato tem hipertrofia, mas existe uma relação entre a produção de lactato e a hipertrofia muscular, em um artigo que eu posso até mandar para você lá no grupo do Telegram, beleza? Menor oxigenação relativa durante os protocolos de exercício LST, o que está relacionado com o tempo sob tensão da fibra, beleza? E maior aumento da hipertrofia muscular, área de secção transversal,
né? Esse transversal está escrito errado aqui. No grupo que fez LST, que é o grupo de baixa carga com baixa velocidade de execução, e no grupo que fez com alta carga e a baixa velocidade de execução. Ou seja, e velocidade normal de execução. Se você quer trabalhar com baixa carga, trabalhe com velocidades menores de execução. E por que isso? Por alguns motivos, parece que acabam interferindo positivamente. Primeiro, quando você trabalha com baixa carga, o lactato sanguíneo e uma baixa velocidade de execução, o lactato sanguíneo ele vai se acumular. E parece que existe um estímulo a partir da produção de lactato do hormônio de crescimento. E esse, por sua vez, pode acabar interferindo na via a partir da ativação da mTOR. Além disso, parece que a produção de espécies reativas de oxigênio, anteriormente chamadas de radicais livres, também está relacionado com o crescimento tecidual. E além disso, quando você tem a hipóxia tecidual, que foi representada por esse slide aqui, ó, a hipóxia tecidual, ela pode favorecer a atividade das fibras de contração rápida, que são mais favoráveis para a hipertrofia muscular e que consequentemente acabam demonstrando aí, acabam tendo aí maior resposta para a hipertrofia muscular, beleza? E aí olha só, e aí você pode falar assim, poxa professor, e quando eu quiser otimizar o tempo para, por exemplo, dentro de um programa de treinamento de força, eu quiser induzir emagrecimento, por exemplo, como que eu faço para aumentar, para otimizar o tempo, para colocar o aeróbico junto, ou quando o meu objetivo não é simplesmente a hipertrofia muscular, o meu objetivo é o desenvolvimento da força, a manutenção da hipertrofia, a manutenção do tecido magro e a perda da massa gorda. E aí eu tenho métodos que são mais coerentes para isso, como por exemplo os métodos que não são métodos múltiplas séries e são então chamados de métodos de passagens. O que seria métodos de passagem? Por exemplo, quando eu tenho lá o bisérie, quando eu tenho lá o trisérie, eu tenho métodos de passagem, tá? E aí o bisérie e o trisérie, eles podem ser bisérie, trisérie ou supersérie, que acumula ali os exercícios, eles agrupam os exercícios de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4, sem intervalo de recuperação entre eles, e aí eu tenho não séries, mas passagens. As pessoas me perguntam assim, professor, no método bisérie, eu conto quantas séries? 6, porque eu tenho 2 exercícios por série? Não, você conta 3 passagens, porque você não tem uma série, você tem uma passagem por ou cada passagem equivale a uma série em um e uma série em outro. Então você tem 3 passagens, é chamado de método de passagem. Por isso que é importante, apesar de terem me enchido a paciência, discutir a questão do conceito. Porque erro de conceito leva a erro de metodologia. E quando eu não tenho humildade suficiente para entender que fixar o conceito na minha cabeça, entender tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu levei a minha vida inteira, mais de 15 anos de atuação e de trabalho na área da musculação e na área da preparação física. Então não é porque você pensa que já sabe o conceito lá atrás, que você de fato sabe o conceito. E a falta de humildade é o que faz o profissional de educação física muitas vezes representar a nossa profissão com vergonha. Tá? Porque quando a gente pega, por exemplo, a galera da classe médica, por exemplo, todo final de semana os caras, eu estou falando dos bons médicos, obviamente, todo final de semana os caras estão em congresso, estão palestrando, estão em curso, estão em qualificação, e na educação física não. Todo mundo manja do conceito, todo mundo é bom, o cara lê uma vez o conceito, o cara manja do conceito, não precisa mais disso. Não precisa por quê? Qual o seu resultado? Chupou laranja com quem? Cantou o hino de chuteiro? Por que você não precisa? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, entender o conceito, entender o método de treinamento de força, entender método, entender treinamento, é você entender menos detalhadamente. Eu não estou falando, eu sei meio é o que eu treino. É detalhadamente, explorar o fenômeno, explorar o dado. Se você quer que a sua área seja valorizada, valorize cada detalhe do conhecimento da sua área.
Valorize cada detalhe do conhecimento, cada detalhe conceitual. Beleza? O método, quando eu falo bissérie, é passagem, não é múltiplas séries. Apesar de estar série no nome, por isso que eu tenho que entender o conceito e métodos de passagens. Beleza? Eu tenho bissérie que seja agrupado e combinado. Quando eu falo agrupado, eu estou falando em mesmo grupamento muscular. Eu agrupo os exercícios de um mesmo grupamento muscular. E quando eu falo de combinado, eu estou falando de grupamentos musculares distintos. O método bissérie, combinado e agrupado, por exemplo, são métodos excelentes para otimizar a sessão de treinamento e contribuir para que você possa, inclusive, implementar na sessão de treinamento, né, o treinamento aeróbico. Porque o cara que vai para a academia fazer um método GVT, ele não vai fazer só o GVT. Talvez ele faça um único GVT para um único exercício. Não se recomenda fazer GVT para mais de 2 exercícios dentro da mesma sessão de treinamento, para grupos musculares diferentes. Mas é um método mais demorado. E, portanto, eu não vou colocar esse método quando eu quero potencializar o gasto energético. Quando eu quero, por exemplo, um período de cutting. Mesmo porque, para o cara poder fazer o método GVT, o cara precisa comer bem, o cara precisa dormir bem, o cara precisa treinar bem. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, como é que eu vou pegar um cara em cutting, cara tomando, né, água destilada, cara, o cara comendo 3 torradas por dia, 0 carboidrato, ou, né, uma gramagem muito baixa de carboidrato por dia? Como é que eu vou colocar um cara desse para fazer um método drop série, por exemplo? Como é que eu vou colocar um cara desse para fazer um método cluster, um método GVT? Eu vou colocar um cara desse para num período de bulking, num período de ganho de massa muscular. Ganha. Depois eu venho e faço, beleza? Dentro do programa de treino periodizado eu coloco métodos menos intensos, que trabalham com cargas menores e que posso, então, potencializar a carga de treinamento. Beleza? E é assim que funciona. E aí, também, né, existe uma forma lógica de organização dos sistemas de montagem, porque até agora eu falei para você dos métodos, mas existe uma forma lógica de otimização dos sistemas de montagem também. Como que eu posso, né, organizar os sistemas de montagem de uma forma pedagógica, de uma forma, né, mais adequada? Como que eu posso organizar os sistemas de montagem? E aí, olha só, isso daqui não está em livro nenhum. Isso daqui não está em artigo científico nenhum, isso daqui é do Polito. Qual que é a referência? É o Polito. Isso daqui é o que eu fiz na minha vida. Você pode até tirar um print desse slide agora se você quiser. Isso é um presente para você, beleza? Então olha só, você tem lá vários sistemas de montagem, alternado por segmento tradicional, alternado por segmento parcial, alternado por segmento tradicional direcionado, alternado por segmento parcial direcionado, localizado por articulação, localizado por articulação adjacente, localizado por articulação completo, direcionado por grupamento muscular. E aí você tem nos avançados os métodos de maior volume, como GVT, cluster, né, FST7 e assim por diante, beleza? Drop série e assim por diante. Ah, professor, então eu tenho que fazer assim sempre? Cara, você não tem que fazer nada. O que não é proibido é permitido. Entretanto, isso daqui é uma proposta pedagógica, porque não basta, né, eu conhecer os, né, não basta eu conhecer as propostas pedagógicas que eu tenho, né, não basta eu conhecer as propostas pedagógicas que eu tenho do treinamento. Eu preciso organizar a lógica desses treinamentos ao longo dos meus... eu preciso organizar qual que é a lógica desse treinamento. Como é que eu organizo a lógica disso? Isso daqui é a forma que eu organizei a lógica do iniciante para o avançado, porque também, né, se eu pegar a literatura da musculação, cara, dá uma olhada nesse negócio aqui. Mais de 2.000 artigos foram publicados em 2020, mais de 1.900 artigos já aceitos para 2021. Isso aqui eu peguei no começo do ano. Agora a gente deve estar aí com um valor ainda maior disso aqui.
Então, o que acontece também é que a gente tem 1 quilo de informações distribuídas, cada informação diz uma coisa e muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe onde a gente está e a gente não sabe para onde a gente vai. E aí, muitas vezes eu tenho conhecimento, eu posso até ter o conceito, mas eu não sei o que fazer com o conceito. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque o treinamento de força, ele evoluiu muito desde os anos 2000. A galera fala muito, mas o treinamento aeróbico. Galera, o treinamento aeróbico é estudado desde a década de 60. Por isso que se eu pegar o guideline do Colégio Americano de Medicina do Esporte hoje, eu sei muito mais sobre o treinamento aeróbico do que sobre o treinamento de força. Só que a quantidade a partir dos anos 2000, final da década de 90, a publicação em treinamento de força, ela cresceu brutalmente. Só que ao invés de a gente ter algo positivo com isso, falar assim, a gente está aprendendo pra cacete, o que aconteceu foi a grande quantidade de informações geradas muitas vezes confundiu os profissionais da área. Por que confundiu? Porque para eu prescrever treinamento de força é necessário que eu manipule mais de 10 variáveis complexas, séries, repetições, intervalo entre as séries, intervalo de recuperação entre as repetições, se existe, por exemplo, no método cluster, sistemas de montagem, meios, métodos de treinamento, sistemas de periodização que são empregados, controle de carga interna, controle de carga externa. E normalmente o treinamento de força, as pessoas manipulam o número de exercícios, manipulam também, por exemplo, a questão do número de séries, o número de repetições. E não é só isso. E digo mais, é uma realidade dentro do exercício, dentro do programa de treinamento de força, a gente tem muitas pessoas que acabam utilizando esteroide anabolizante androgênico. E será que quando as pessoas utilizam o esteroide anabolizante androgênico, eu entendo, inclusive, qual é o efeito de cada esteroide? Qual que é a dosagem que normalmente essas pessoas usam? O que é um TPC, uma terapia pós-ciclo? Porque não basta eu ficar julgando, galera. Não basta eu julgar, eu tenho que entender o fenômeno. Por que o médico endocrinologista entende o fenômeno do esteroide anabolizante e eu, profissional de educação física, não posso entender? Se sou eu que estou na sala de peso todo dia, se é comigo que o cara conversa, se é comigo que a menina fala, por que eu não posso entender? Então, muitas vezes, reflete como um dia eu refleti. Será que a gente organiza exercícios, séries, repetições, volume semanal, carga interna, tipo de ação muscular, sistema de divisão, método de treinamento, carga... Será que eu organizo tudo isso bonitinho? Será que eu entendo as principais diferenças relacionadas a um programa para iniciante, intermediário, avançado? Será que eu tenho, se eu tiver um aluno ali que queira treinar valendo powerlifting, fisiculturismo, será que de fato, eu estou embasado na teoria e na prática para trabalhar com esse tipo de aluno? Se você é da prática, você precisa formalizar seu conhecimento. Se você é da teoria, você precisa destravar para ir para a prática. Sempre, galera. Essa é a receita do negócio. Senão a gente vai cair na mão desse negócio aqui, ó. Olha os aplicativos, ó. Female Fitness, Gym Workouts, Nike Training Club. Eu fiz, o aplicativo da Nike, eu fiz os exercícios. Cara, o aplicativo não é ruim. Você acha que a Nike ia fazer um negócio ruim? Nós estamos competindo com a Nike. Ou você é bom, ou você é bom. Porque se você for mais um, cara, não vai rolar. Então, vai pra cima, cara, arrebenta. Se eu conseguir, por que você não conseguiria? Eu ganhei dinheiro com musculação, eu virei referência em treinamento, de força e treinamento, programas de treinamento no Brasil. Por que você não pode? O que você tem diferente de mim? Você não tem absolutamente nada diferente de mim. Eu ganhei muito dinheiro com personal, ganhei muito dinheiro com musculação, ganhei muito dinheiro com esse negócio, por que você não pode? Ou você fica aqui na margem da profissão,
ganhando sempre o mesmo, sendo mais um na academia. É aquele que quando te trocam, ninguém sente falta. Ou você prescreve treino de verdade, vira referência, cara, não tem dinheiro no mundo que pague, você ser a melhor pessoa que existe dentro da sua academia, dentro do seu município, dentro da sua região, você ser referência. Cara, pessoalmente, profissionalmente, isso daqui é fantástico. Beleza? Então, galera, o momento que você tem de se qualificar como profissional de educação física é agora. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei aqui com você, né, 1h10, 1h20 mais ou menos, trocando ideia sobre um conteúdo fantástico que eu, né, ontem levei 5, 6 horas para organizar isso aqui bonitinho para você. E durante a semana tem uma galera que fica mandando às vezes direct, ou os caras mandam pelo YouTube, eu mando e-mail querendo saber do curso de treinamento de força que a gente tem aqui, de musculação que a gente tem aqui. Só que eu não gosto que ninguém... Tem pessoas que se inscrevem, mas eu não gosto que as pessoas se inscrevam antes de conhecer a minha didática. Eu apresentei para vocês a minha didática, como é que eu funciono, como que eu penso e assim por diante, né? Então eu vou te pedir 10, 15 minutos da sua atenção, que eu tenho absoluta certeza que se você quer dar um próximo passo da sua profissão e quer de fato se qualificar e aí sim se certificar em treinamento de força, isso daqui vai fazer toda a diferença para você. Então olha só, né? Eu peguei ali os mais de 10, 15 anos que eu tenho de experiência teórica e prática, né, com treinamento, e eu trabalhei com esporte de rendimento, trabalhei com fitness, trabalhei com saúde, tinha 2 pós-graduações, capacitação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, dei aula em mais de 30 cursos de pós-graduação ao redor do Brasil. Peguei toda essa minha experiência teórica e prática e juntei junto às principais recomendações que a gente tem de prescrição de treinamento de força. A gente tem excelentes obras, infelizmente elas estão em inglês, beleza? Então, as recomendações para prescrição de treinamento de força do National Strength and Conditioning Association, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, esse livro fantástico do Stephen Fleck, do William Kramer, o livro fantástico do Atiz Jorski, com o Kramer, Ciência e Prática do Treinamento de Força, e eu juntei tudo isso para formar a maior certificação, e eu falo maior porque ela é a maior mesmo, é uma certificação com o maior número de aulas que a gente tem dentro do Brasil, beleza? Em treinamento de força. Então olha só, presta bastante atenção. Você entendeu que para você ser um técnico de força, ser um preparador físico da força no Brasil, de referência, você não basta manipular o número de séries ou simplesmente manipular variáveis, né, como exercícios dentro da sessão de treino. Você precisa precisa ter entendimento sobre todas as variáveis do programa de treinamento. Então olha só, é exatamente aqui a certificação que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida se você quer trabalhar com musculação, beleza? Olha só, essa daqui é uma certificação que vai te ajudar a dominar de uma vez por todas as minuciosas e detalhadas etapas do treinamento de força, do iniciante ao avançado, do fisiculturismo ao powerlifting, da estética à saúde. Então eu vou te ajudar a superar esses desencontros de informação que você tem, e também quero te ajudar a entender o passo a passo dos programas de treinamento de força em cada etapa. Mas para isso, galera, você precisa de um curso que seja realizado, eu chamo de método ROC, que é o método que a gente desenvolveu dentro da empresa. Olha só, o que é o método ROC? É um método rápido, né? Porque você quer, professor, eu quero 10 aqui quero ficar 10 em musculação, mas eu vou ter que fazer uma pós-graduação em musculação, né? Você pode fazer uma pós-graduação, sua pós-graduação vai demorar 1 ano e meio e muitas vezes você vai ter um conteúdo eminentemente teórico, beleza? Infelizmente muitas pós-graduações estão assim. Você precisa de um método organizado para você não ficar perdido neste quincalhão que você tem de informações. E você precisa de um método colaborativo, que eu já vou explicar para você o que é. Você vai ter acesso a mim irrestrito. E você tem, né, um método prático, né, que te dá know-how prático. Esse aqui não é um curso só teórico, beleza?
Então, se você quer um curso só teórico para você fazer doutorado em treinamento de força, cara, não é o melhor curso para isso, beleza? Mesmo porque aí você vai ter que entrar num grupo de pesquisa. Isso aqui é um curso prático para você melhorar o seu atendimento, melhorar o seu bolso. Beleza? Então, olha só, o que você vai receber ao longo desse programa aqui, né, de treinamento? Olha só, ao longo dessa certificação. Primeira aula de princípios gerais de treinamento de força. Você vai saber entender as leis que regem o treinamento com peso do passado ao presente. Segunda aula, como você classifica os exercícios de uma forma adequada para que você possa organizar eles de uma forma adequada. Terceira aula, uma aula só de frequência do treinamento de força. Quarta aula, uma aula só de volume do treinamento de força, como calcula e como manipula o volume. Quinta aula, intensidade do treinamento de força, o que define a hipertrofia muscular, qual é a intensidade que define força máxima e assim por diante. Sexta aula, como selecionar e classificar a ordem dos exercícios, dos grandes para os pequenos grupamentos, dos pequenos para os grandes, dos multi para os monos, dos mono para o multi e assim por diante. Sétima aula, intervalo de recuperação, treinamento de força, intervalo longo, intervalo curto, quando e por quê. Oitava aula, tipos de ação muscular, concêntrico, excêntrico ou isométrico, né? Quando e por quê também, sem enrolação, direto ao ponto. Nona aula, velocidade da contração, quantos segundos para cada fase, né? E quanto ao método superlento, ele funciona? Quais são os outros vários estudos que tem publicado sobre ele? Décima aula, guia definitivo do treinamento concorrente. Então, aeróbico mais força ou força mais aeróbico? O treino aeróbico, na mesma sessão que treino de força, prejudica de fato o ganho de força e hipertrofia? O que a literatura diz e o que eu tenho que fazer? 11ª aula, controle da carga interna e externa de treinamento. E aí você vai receber um bloco, olha só. Eu entendi, segundo as pesquisas que nós fizemos com os profissionais, todos os cursos que a gente faz, a gente tem, né, as pesquisas com os profissionais, que os profissionais falam assim: pô, professor, eu gostaria de uma certificação, mas eu não quero só saber o fenômeno, eu queria como se fosse um protocolo para eu aplicar. Eu falei assim: beleza, dá pra gente criar esse negócio. E a gente criou um protocolo para iniciante, um protocolo para intermediário e um protocolo para avançado. Dentro de cada bloco desse a gente tem uma aula de avaliação, uma aula de sistemas de montagem de divisão, uma aula de métodos de treinamento, né, várias aulas de métodos de treinamento e uma aula de periodização para aquela classificação, por exemplo, iniciante. Quando eu falo nas aulas de método de treinamento de força, as aulas de método, elas foram todas gravadas na prática, né? As aulas de método, elas foram todas gravadas na prática. Então aqui você tem um exemplo, né, da aula de método de treinamento. Então olha só, você tem lá método SST, variação 3, por exemplo. Elas foram gravadas dentro da academia, beleza? Com passo a passo para que você possa entender o método de verdade. Tá? Então, e outra coisa, nós gravamos esses métodos de treinamento numa academia pequena. Eu não queria gravar, né? A gente tinha disponibilidade aqui dos meus alunos de gravar nas melhores academias aqui da cidade de São Paulo, mas a gente queria uma academia de condomínio. Por quê? Porque se eu conseguir executar mais de 15 métodos, né, na prática, dentro de uma academia de condomínio, você também pode executar dentro da sua academia, beleza? Maravilha. E aí você tem o mesmo bloco para intermediários. Então você tem lá avaliação da força, sistema de divisão, método de treinamento, periodização, e você também tem para avançado a mesma coisa, beleza? Na aula 20 você vai receber musculação para grupos especiais, diabetes, hipertensão, envelhecimento e câncer, tá? Na aula 23, periodização do powerlifting, eu vou falar de periodização búlgara. Já ouviu falar de periodização búlgara? Muita gente fala da periodização russa, né? Mas não falam dos búlgaros. Na 24ª aula, uma aula de periodização do fisiculturismo, bulking, cutting, periodização, treinamento nutricional. 25ª aula, musculação para emagrecimento, o que e como fazer. 26ª aula, musculação para hipertrofia, pequenos ajustes. Então, né, o nível avançado para hipertrofia, musculação para glúteos. Então, o que a literatura tradicional sugere para, né, musculação para glúteos. 28ª aula, sono e desempenho em treinamento de força, como que o sono influencia no seu desempenho, ou como que a sessão de treinamento de força influencia no seu sono. E 29ª aula, marketing
para profissionais da musculação, que é extremamente importante você aplicar esse curso aqui na prática para que você possa ganhar dinheiro, né? Maravilha, galera. Então você vai receber mais de 30 aulas ao longo do curso. Esse curso ele não é para todo mundo, beleza? Ele é para quem? Ele é para quem atua com fitness, com saúde e com esporte de rendimento, e para alguém que quer, de fato, estar acima da média, quer aprender musculação na prática, beleza? É um curso gravado em videoaula, são mais de 30 aulas, você vai receber um certificado de 80 horas, registrado com o nosso CNPJ, 100% online com acesso ilimitado à área do aluno por um ano, acesso à área do aluno 24 horas por dia, 7 dias na semana, você faz o seu horário e a sua organização de estudo. E além disso, só para você que está aqui comigo hoje, a gente tem o bônus, adivinha você, e aí você já vai entender o porquê, que é o bônus mais pedido que a gente tem, né, de todos os tempos no Brasil em relação a esse curso, que é um guia teórico prático dos esteroides anabolizantes androgênicos, para que você pare de julgar e comece a entender na prática como tudo acontece, até mesmo para você melhorar ali, né, o esclarecimento que você tem com seus alunos e tudo mais. Então você vai ter 31ª aula, sistema endócrino aplicado a treinamento de força, o que acontece com os principais hormônios anabólicos, testosterona, insulina e GH. 32ª aula, tudo que você, enquanto profissional de educação física, precisa saber sobre os esteroides anabolizantes androgênicos, é uma aula só sobre EAAs. 32ª, famosos ciclos de esteroide anabolizante. Aí eu vou falar, né, de como funcionam os ciclos, as dosagens que normalmente são colocadas, né, pelo empirismo e tudo mais, ciclos simples, combinados, listos. Na 33ª aula, terapia após ciclo, para você entender o que é a terapia, quais são esses medicamentos que a galera utiliza e tudo mais. 34ª aula, uso terapêutico dos esteroides anabolizantes androgênicos, né, como que você usa aí e combina, né, como que a literatura mostra a combinação desse uso terapêutico para a saúde e para a qualidade de vida. 35ª aula, você vai receber um guia prático de perguntas e respostas frequentes que eu coletei junto aos profissionais de educação física, beleza? Sobre EA, para você ter de bate-pronto ali com o seu aluno. 36ª aula, terapia de reposição de testosterona. Então, pode ou não pode, funciona ou não funciona, como e quanto, como que funciona isso do hipogonadismo e tudo mais. 37ª aula, hormônio do crescimento. O estrenoninho não é um esteroide, mas é anabólico também, beleza? E além disso, só para você que está aqui agora, você vai receber uma planilha toda automatizada aqui que te ajuda a organizar as sessões diárias de treinamento de força. Uma planilha que já tem todos os métodos de treinamento de força ali. Então você tem lá dentro da planilha, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, cadê? Então aqui eu tenho, né, o nível para eu escolher, eu tenho a frequência de treinamento, eu tenho o tipo de ação que vai ser priorizada na sessão de treino, os sistemas de montagem já estão todos colocados aqui, método de treinamento está tudo colocado aqui, os exercícios estão todos colocados aqui, mas você pode adicionar mais exercícios se você quiser. Então isso daqui é para facilitar o seu dia a dia na prescrição do treinamento ali, beleza? Além disso, você vai ser adicionado a um grupo exclusivo de Telegram para os Strength Coaches, para a gente discutir treinamento de força, o que tem de mais avançado no que diz respeito a treinamento de força. Vai empilhando aí, galera. Tudo isso aqui é o que você vai receber se você se inscrever na certificação. Na verdade, é por isso que é a maior certificação do Brasil, beleza? Esse grupo é exclusivo para a gente discutir treinamento de força. Você também vai receber, né, todos os slides em formato de apostila digital de ambos os cursos para você estudar. E também nós somos o único portal do Brasil que temos aí um suporte permanente de dúvidas, né? Ou seja, a cada 2-3 meses a gente vai se reunir e você vai poder tirar qualquer dúvida comigo. Além disso, você pode tirar as dúvidas comigo por 3 canais diferentes. Você pode tirar via chat. Essa semana eu respondi 145 perguntas sobre treinamento de força no chat. Foi no sábado, para vocês. Não, foi na sexta. Você pode tirar dúvidas comigo via grupo exclusivo do Telegram e você pode tirar dúvidas comigo via essas reuniões ao vivo. Eu estou no grupo de Telegram e faço questão de trocar ideia com vocês lá. E como um outro bônus, você vai receber aí, a gente deu um workshop prático em online em treinamento de força de A a Z no ano passado, e você vai receber todas as aulas. Primeira aula foram conceitos gerais da musculação.
Segunda aula, treinamento para iniciantes. Terceira aula, montagem dos programas de musculação. Quarta aula, musculação para grupos especiais, diabetes, artrite e osteoporose. E quinta aula, periodização para hipertrofia muscular. Beleza? Só para você dar uma olhada aí no que a galera vem falando do curso. Então tá lá, isso não foi uma aula, foi um espetáculo. Aula magnífica, muito proveitosa e riquíssima. Aula incrível, nunca tinha visto algo relacionado a treinamento isométrico dessa forma. Muito obrigado, professor, sempre tinha essa dúvida, adorando o curso. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma aquisição de um curso de excelência, mais uma aula incrível, muito bom conteúdo. Trabalho há mais de 20 anos em sala de pesos e venho aqui relatar que o conhecimento é uma dádiva. E eu odeio uma coisa, galera. Quando eu me inscrevo em algum canto, eu não tenho nenhum tipo de suporte. Então a gente faz questão de dar um suporte 100% para você que está aqui presente. Então todo mundo que se inscreve tem um suporte, né, pós-venda, que é o que a gente fala. Então aqui, ó, você vai receber o contato da minha equipe no seu WhatsApp particular até terça-feira, e ela vai te mandar o link do grupo exclusivo do Telegram, onde você vai acessar o grupo do Telegram. A gente não adiciona ninguém no Telegram sem autorização prévia. E a minha equipe, quando entra em contato com você, verifica se você precisa de alguma coisa, se você tem alguma dúvida e assim por diante. Então aqui, ó, de todos os cursos que já comprei, nunca vi uma equipe tão comprometida, atenciosa e profissional. Obrigado pela atenção aos professores pelas explicações. Muito obrigado de coração, o suporte que vocês fornecem é sem igual. Então é mais um curso. É uma experiência positiva, definitiva e aplicada de aprendizagem. Beleza? E juntando todos esses paranauê que eu mostrei para vocês aqui, né, o valor total de cada coisa dessa separada lá no portal dá R$ 2.790. E além disso eu tenho uma coisa, né, mas não vai ser esse valor, vai ser bem menos do que isso. Beleza? Então olha só, todo esse negócio junto dá R$ 2.791, só que os primeiros 30 pessoas que se inscreverem no portal, as primeiras 30 pessoas que estiverem aqui e se inscreverem, elas vão ter acesso a uma condição que tudo isso aqui vai sair por R$ 347 ou por 12 de R$ 33,81. Beleza? É uma pizza que você vai pagar por mês para você ter toda a certificação. E olha só, presta atenção no seguinte: vai aparecer um link para você aí na tela escrito "Eu quero". Os primeiros 30 que clicarem no link, quem está no YouTube pode clicar no link que foi enviado aí para vocês, ou pode, inclusive, né, escanear o QR Code que está colocado aqui. Os primeiros 30 que clicarem no link vão ter a possibilidade de fazer o curso por esses valores que eu coloquei para vocês. No YouTube foi colocado na descrição do vídeo também, beleza? Então os primeiros 30 que clicarem têm acesso a essas condições. Presta atenção. Eu sei o que é ser aluno e eu sei o que é a gente, né, investir dinheiro e tudo mais. E eu sei que muitas vezes a gente tem uma insegurança. A gente quer mudar. A gente está naquele esquema, fala assim, putz, eu curti, as aulas são da hora, né, muito legal e tudo mais. Só a galera que está no Instagram precisa mandar por direct. Então você escreve "eu quero" aqui no comentário e clica no direct, manda para mim por direct, que a minha equipe pode te mandar o link